Estamos começando mais uma aula do meu canal, do seu canal, A Língua que Você Fala. Na aula de hoje, nós vamos assistir a uma explicação da introdução da dissertação escolar, né? O Enem tá chegando, tem muita gente aí que vai fazer a prova, né? E nela tem a tão temível redação. Eu fiz para vocês uma aula em 3 vídeos, na verdade, falando sobre a redação do Enem. Então, essas aulas vão ser divididas em 3 blocos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa aula de hoje, nós vamos desvendar todos os mistérios da introdução, da dissertação, argumentação, que é a redação do Enem, que é o gênero textual também para a galera que vai fazer vestibular, ok? Então, vamos lá? Ok, está começando mais uma aula da língua que você fala. Bom, para começar, a introdução, claro, ela se refere ao primeiro parágrafo de seu texto. Tem textos que às vezes são maiores, que a introdução ela ocupa o primeiro e segundo parágrafos, mas normalmente ela vai ficar no primeiro parágrafo, né? Outra coisa, na introdução, o que você, enquanto candidato a fazer uma prova, tem que saber, tem que colocar ali? Você tem que contextualizar o assunto, explicar esse assunto para o leitor, né? Relativizar esse ponto de vista inicial que você vai ter. Então, na introdução, não pode esquecer, galera, você tem que contextualizar, explicar para o seu leitor qual é o assunto do seu texto, de que você vai falar, o que você vai defender ali, ok? Então, enquanto candidato, você deve apresentar a sua opinião sobre o texto e defender com argumento. Isso aí a gente chama de tese. Então, a tese é outra coisa que tem que ter na introdução, né? Aí tem gente que pergunta assim, mas o que é a tese? A tese é aquilo que você conhece como ponto de vista ou defender uma ideia. Então, os textos dissertativo e argumentativo, você vai defender a sua tese, defender o seu ponto de vista, defender a sua ideia em relação a um problema social, que no Enem, diga-se de passagem, é um problema social do Brasil, galera, não se esqueçam disso, tá? Então, lembra aí? Introdução, eu tenho que fazer 2 coisas, eu tenho que contextualizar o assunto e tenho que colocar a minha tese, o meu ponto de vista sobre aquele assunto. Ou vice-versa, você pode começar defendendo a sua tese e depois você contextualiza o assunto. Mas não esqueça, contextualização do assunto do texto mais tese. Isso tudo é igual a introdução. Então, no próximo slide, só recapitulando, né? Ao produzir a introdução, o que você deve fazer? Né? E aí? De onde você vai tirar as palavras para contextualizar seu texto? E de onde você vai tirar essa tese? O que você vai fazer para chegar a um acordo sobre o seu ponto de vista sobre o tema analisado? Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, pense sobre o tema, analise bem o tema que foi pedido na sua redação, encontre a problemática, qual é o problema em relação a este tema, se está falando sobre desmatamento na Amazônia, quais são os problemas gerados por isso, né? Então você tem que encontrar os causadores problemas desse tema, o que está provocando esse desmatamento da Amazônia, o que está por trás disso, e assim você vai refletir, juntar essas informações todas e vai formular a sua tese. Ela tem que estar no primeiro parágrafo, que é o da introdução, ok? Bem, galera, esses textos dissertativos, argumentativos, eles têm o que a gente chama de elementos articuladores,
que são elementos articuladores? São aquelas palavras que elas vão articular uma ideia com a outra, elas vão fazer uma ligação de uma ideia com a outra. Porque só lembrando que o texto dissertativo argumentativo, ele tem por obrigação de ter no mínimo 3 parágrafos. Então eu tenho que ter essas palavrinhas que são chamadas de elementos articuladores. E a introdução, ela tem alguns elementos articuladores que vocês podem analisar aí no slide. Por exemplo, a palavra primeiramente, a expressão para começar, o primeiro, um fator, por um lado, por outro lado, em primeiro lugar. Todas essas expressões são o que a gente chama de elementos articuladores. Vai articular a sua introdução ao resto do texto. E também elas podem articular uma ideia a outra que fazem parte da sua introdução. Então, da agora para frente eu vou mostrar para vocês nas próximos slides como começar essa introdução, quais os tipos, quais as maneiras, né, que eu posso iniciar o meu texto, que tipo de introdução eu posso colocar. Primeira coisa, galera, você tem que pensar num tipo de introdução que dá certo com o tema que você está falando. Então, por exemplo, primeira introdução aí é chamada de dado histórico, né? O que é esse dado histórico? Você apresenta no início do seu texto, você faz uma analogia, quer dizer, uma comparação entre passado e presente. Querem um exemplo? Se o seu texto está falando sobre preconceito racial no Brasil de hoje, do século XXI, você pode fazer uma comparação desse preconceito racial com que a pessoa negra sofre hoje com, por exemplo, o período da escravidão. Então, se eu usar lá o período da escravidão, eu estou usando um dado histórico, comparando com a situação do negro lá no século XVI, por aí, quando o Brasil, né, vivia esse período da escravidão, até, né, século XIX, por exemplo, com o século XXI, ok? Aí, lá no desenvolvimento, você vai discutir em um parágrafo só essa analogia que você fez, ok? Outra coisa, a trajetória histórica, quer dizer, qual a vantagem de você usar esse dado histórico, essa trajetória histórica? Isso aí vai convencer o leitor a que você está certo. Por quê? Você está usando um fato histórico, você está provando para o seu leitor que você tem conhecimento, né? E lembrando, só se deve usar esse argumento dado histórico se você tiver conhecimento real do fato histórico. Então, vamos voltar no exemplo. Se você não sabe falar nada sobre a escravidão no Brasil, como que você vai usar esse fato histórico e comparar com a situação do negro hoje, se você não sabe falar sobre a escravidão do Brasil, ok? Então, vamos lembrar, usar fato histórico no seu texto é bom para fazer analogia passado e presente, mas você só deve usar, galera, se você realmente conhecer o fato histórico, ok? Outra maneira de você começar o seu texto, fazer a sua introdução e arrasar no Enem é chamada de uma série de interrogações. Você pode começar o seu texto utilizando algumas perguntas, mas atenção, galera, não pode ser pergunta boba, tem que ser perguntas em relação ao tema que vai fazer o seu leitor refletir. Não pode ser qualquer pergunta. E atenção, quando você utiliza esse tipo de argumento, esse tipo de introdução, tem que lembrar que você faz as perguntas, mas essas perguntas elas devem ser desenvolvidas lá no desenvolvimento. Ou melhor, galera, elas devem ser respondidas no seu desenvolvimento. Elas não podem ficar sem resposta, ok? Aí é o seguinte, esse método de começar o seu texto, fazer a sua introdução com uma série de interrogações, de perguntas,
Você deve usar apenas quando você conhece a resposta. Claro, né, galera? Você vai fazer uma pergunta que você não sabe para o leitor e você mesmo não sabe responder, ok? Então, guarda aí, ó. Posso começar meu texto com uma série de perguntas, mas elas têm que ser respondidas, né? Lá no seu desenvolvimento. Senão, não funciona, ok? Outra forma de introdução, de iniciar o seu texto dissertativo e argumentativo é fazer uma comparação que pode ser social, pode ser geográfica e pode ser histórica. Então apresentar mais uma vez uma analogia, uma comparação entre os elementos do passado com os elementos do presente. Comparação geográfica. Você pode fazer uma comparação entre dois países. Se você está falando do preconceito racial, por exemplo, você pode comparar o preconceito racial no Brasil com países igual os Estados Unidos, por exemplo. E aí você vai ali mostrando para o leitor o que tem de semelhante ou o que tem de diferente, né? Mas lembre-se que se trata da introdução. Portanto, a comparação é apenas, né? Ela será feita na introdução e ela será desenvolvida, como o próprio nome diz, nos demais parágrafos do desenvolvimento, ok? Não pode ser feito tudo na introdução. Lembra que ela é 1 ou 2 parágrafos no máximo, ok? Outra forma de você começar a sua introdução é o que a gente chama de paráfrase. Ai, mas eu não sei o que é isso. Fácil, galera. Toda vez que você está assistindo uma aula, por exemplo, essa videoaula, depois você escreve tudo que você entendeu com as suas próprias palavras. Então, paráfrase é ouvir alguém falando ou ler alguma coisa e depois você transmite aquilo com as suas palavras. Então, essa da paráfrase é interessante. Você pode ler o tema, os textos motivadores da redação e depois você vai reescrever as ideias que estão lá com as suas palavras. Cuidado, galera, você não pode simplesmente pegar as frases de lá e trocar por sinônimos. Não use essa esperteza, a banca examinadora vai descobrir. Então você tem que realmente ler os textos, entender a mensagem e reescrever essa mensagem com as suas palavras, né? Então, a sua frase, ela deve ser, bem mais desenvolvida do que a frase que foi apresentada no tema, né? E as palavras, que são as suas, devem ser diferentes e não sinônimas, senão você está encrencado. Bom, outra forma de começar, a gente tem aquilo chamado de resumo do desenvolvimento. O próprio nome já diz, na sua introdução você vai resumir tudo aquilo que você vai falar no desenvolvimento, né? Neste caso, você deve planejar o seu texto. Como que você vai fazer a introdução? Como resumo de desenvolvimento? Se você não sabe o que você vai pôr no desenvolvimento. Então aí você deve tomar cuidado, né? Para você não colocar muitos tópicos. Lembrando que a sua redação é uma dissertação argumentativa. Se você coloca muitos tópicos lá na sua introdução, você vai passar o resto do seu texto expondo esses tópicos. Mas lembre-se, é dissertação argumentativa, né? Cada tópico apresentado na introdução, ele deve ser discutido no desenvolvimento em um parágrafo inteiro. Não se deve misturá-los. Se você colocar 3 tópicos na introdução, o seu desenvolvimento já tem que ter, 3 parágrafos, um para cada tópico. Então, galera, cuidado com esse tipo de introdução, que é o resumo desenvolvimento. Tem que ir com calma, tá bom?
Outra forma de iniciar o seu texto é o que a gente chama de caracterizando espaços ou aspectos. O que é isso? Você pode fazer uma breve descrição de lugares ou de épocas, ou ainda fazer uma narração de um fato, quer dizer, contar uma história sobre um fato. História verdadeira, viu, galera? Nada de ficção aqui não, tá? Só que essa caracterização de espaço ou de algum aspecto social, ela deve ser feita em uma curta descrição, somente para iniciar o seu texto, mas de maneira interessante e curiosa. Não se empolgue, galera, não transforme a dissertação em descrição, muito menos em narração. São tipos textuais totalmente diferentes. Cuidado com essa, tá bom? Outra forma interessante de você iniciar o seu texto dissertativo argumentativo, quer dizer, a nossa amiga redação, é elaborar uma enumeração de informações a respeito do tema que você vai escrever. Só que para você elaborar, fazer essa enumeração, é só quando você tem certeza de que aquelas informações são verídicas, são verdadeiras, né? Só que é igual fazer uma série de perguntas, né? Aqui também, se você faz uma enumeração, você tem que discutir todas as palavras da enumeração no seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo para vocês. Se o tema da sua redação é violência urbana, então a sua enumeração poderia ficar mais ou menos assim: mortes, balas perdidas, acidentes, polícia, falta de verbas, descaso do governo, tá vendo? Eu fiz esse monte de enumerações que eu imagino que tem a ver com o tema violência urbana no Brasil. Mas todas essas enumerações, essas palavras que eu usei, eu vou ter que desenvolvê-las, eu vou ter que discuti-las lá no meu desenvolvimento. Se o meu texto, ele normalmente tem 30 linhas, né? O texto do Enem normalmente pede até 30 linhas, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Quanto mais palavras eu colocar na minha numeração, maior será o meu desenvolvimento. Então eu tenho que fazer um cálculo bonitinho para o meu texto caber nas exatas 30 linhas, que é o máximo, ok? Outra forma interessante também de fazer a introdução desse tipo da redação é você transformar a introdução em uma pergunta, né? Eu já disse a vocês que tem uma forma de introdução que você faz várias perguntas. Essa você transforma a introdução em uma pergunta, né? Só que você tem que lembrar o seguinte: essa pergunta que você pôs na introdução, ela tem que ser respondida no corpo do resto do texto, ok? Outra forma de você começar o seu texto é dando conceito, conceituando ou definindo uma ideia ou situação. Por exemplo, se vai falar de violência contra a mulher, você pode começar o seu texto dando conceito para o leitor do que seria essa violência contra a mulher. Tem temas que dá muito bem com esse tipo de introdução, né? Ali você pode usar, né, palavras-chave, né, que é de extrema importância para aquele assunto. Então você pode iniciar seu texto fazendo, por exemplo, a definição de uma palavra que é chave para o seu texto. Se o seu texto, por exemplo, vai falar de tecnologia, você pode, por exemplo, definir o que é a tecnologia, né? E no desenvolvimento você vai usar argumentos para comprovar o que você está falando na introdução, ok? A forma também de você iniciar seu texto, de fazer a introdução, é contestar uma ideia ou uma citação. Você vai contradizer em partes a ideia de alguém.
Claro, galera, nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes, nós somos pessoas diferentes. É lógico que ninguém pensa, né, igual ao outro. Então, você sempre vai achar alguém que pensa diferente de você. Você pode usar essa informação para fazer a sua introdução por contestação de ideia ou citação. Mas, lembrando que se você usar esse recurso no seu, o seu desenvolvimento, ele vai ter que ser condizente com a introdução. O seu desenvolvimento, ele vai ter que conter as comprovações de que você está certo e fulano que está errado, ok? Então, você pode refutar, contestar, contradizer, é a mesma coisa, a ideia de alguém no seu primeiro parágrafo, que é a nossa introdução. Mais uma maneira bacana de você fazer a sua introdução é refutar o tema, contradizer totalmente o tema, né? Então, na introdução, você pode apresentar o que é contrário a este tema. Mas atenção, o ideal nesse caso é iniciar a introdução com, por exemplo, a expressão ao contrário do que se acredita, né? Nesse caso aí você vai contradizer o tema. Mas cuidado para você não cair em contradição, né? Se for na introdução, você for favorável ao tema, apresente no desenvolvimento elementos que provam que você está certo, né? E se acontecer o contrário, se você for desfavorável ao tema, no desenvolvimento você vai ter que apresentar elementos provando que você está certo, que você é contrário ao tema, ok? Isso aí chama refutar o tema, se colocar o oposto contra ele, tá bom? E a última forma que eu trouxe para vocês nessa videoaula de fazer a introdução é a chamada introdução por flashes, né? O que é que você vai fazer? Na primeira oração, na primeira frase da introdução, você, enquanto candidato, você vai citar palavras-chave que tem a ver, que representam esse tema. Por exemplo, em um tema como a violência na sociedade brasileira, é possível começar a sua redação, né? Por exemplo, com as palavras tiro, assalto, medo. É o que a gente chama de enumeração, né? Então, introdução por flash é bem parecido com a enumeração. Você vai induzir o leitor, o seu leitor, a pensar naquilo que você vai discutir no restante do texto, ok? Por fim, galera, o que você deve evitar? Não faça de jeito nenhum, a não ser que você queira tirar 0, né? Mas claro, seu objetivo é tirar total nessa redação. Então, o que você deve fazer para tirar total e não 0 na sua redação? Olha, primeiro, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto. Quer dizer, você usar na sua introdução ideias totalmente diferentes, né, do resto do texto. Quer dizer, o seu texto ele não encaixa ali na introdução. Outra coisa, os famosos chavões. Querem um exemplo? Brasil é o país do terceiro mundo. Nos dias de hoje, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso são chavões, são conhecimento popular, né? Todo mundo usa, é um lugar comum, evita isso. Seja criativo, galera, assim vocês vão ter mais chance de tirar total. Outra coisa, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, nem pense em fazer isso, né? Você não está sendo criativo. Desviar do assunto principal, nem pensar. Como que seu leitor vai saber de que assunto que você está falando, criatura, né? Escrever períodos muito longos, esquece, a pessoa vai ler e não vai entender nada. E última coisa, o último conselho que eu dou a vocês,
escrever de forma pessoal, ou seja, vocês vai usar a primeira pessoa no texto todinho. Ô galera, acorda, né? É dissertação, argumentação, não é poema que você usa a primeira pessoa, ok? Então, evita essas 6 coisinhas básicas, não faça, que eu sei que você quer tirar 1000, não é? Bom, chegando ao final da nossa aula, eu trouxe aí um pensamento para vocês. Confesso, não fui eu que fiz, não sei quem fez, achei na internet, mas gostei. Que diz assim, ó: não é necessário dizer tudo o que se pensa, mas é necessário pensar tudo o que se diz. Ou, no caso, vou fazer uma paródia. Não é necessário escrever tudo o que se pensa, mas é necessário, galera, pensar tudo o que você vai escrever. Na dissertação argumentativa, é necessário pensar tudo o que você vai escrever. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, né? Deixa um like lá para nós e se prepare para você ver a nossa videoaula que vai falar do desenvolvimento, ok? Tchau, galera, até a próxima.